Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em Roma há uma igreja muito bonita, uma basílica, que é a Basílica de São Paulo. Se chama São Paulo Extramuros, porque está fora das muralhas da cidade de Roma. E lá está enterrado São Paulo, nada mais nada menos. E quem visita essa basílica tem algo que chama a atenção. Na parte de cima, assim, acompanhando a nave, bem no alto, há uma série de imagens, são uns medalhões assim, grandes. De baixo não parece tão grande, de baixo a gente pensa que é, mas são grandes, tem mais de 1 metro. Medalhão assim, redondo, cada um deles com a figura de um papa. Desde o primeiro, são 267 papas, desde o primeiro até o papa atual. E tem um detalhe interessante que chama a atenção, que o medalhão redondo assim, com a figura do Papa atual aparece iluminado. Então, se a gente vai lá, aparece a figura do Papa Leão XIV iluminada. E essa luz, eu acho que diz mais do que simplesmente falar, esse é o Papa de agora. Não, está dizendo uma coisa interessante, importante. Está falando que a sucessão apostólica, ou seja, essa linha que vem lá dos apóstolos, chega até nós. Ou seja, o Papa atual, sempre, ele faz parte dessa continuação viva. Ou seja, Cristo, de alguma maneira, está presente também no Papa que vive nesse momento. Eu lembrava disso porque o Evangelho do próximo domingo, é o 21º domingo do tempo comum, traz a passagem em que Jesus Cristo estabelece essa sucessão. Do ponto de vista teológico, se diz assim, sucessão apostólica. E coloca Simão como a pedra. Por isso que ele não muda o nome de Simão, lembra? Simão Pedro. Ele chamava Simão. Mas Jesus mudou o nome dele para Pedro, pedra. Ou seja, Jesus escolhe ele para ser o primeiro dessa sequência. Agora nós estamos com 267. Interessante que às vezes as pessoas, eu mesmo confesso que quando visitei a primeira vez, eu fui olhar que espaço tinha ainda para colocar, não é verdade? Imagina quando acabar o espaço, será que acaba o mundo? Mas depois me explicaram que não, porque tem um outro lado, que tem muito tempo ainda, todos nós, eu com certeza, vocês também com certeza, vamos morrer, ainda vai ter muito espaço para muitos papas que virão pela frente. Mas essa passagem que nós vamos ouvir, está no Evangelho de São Mateus, diz assim, naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Era uma região bem no norte, na verdade já fora da Palestina. E era um lugar mais tranquilo, que às vezes Jesus Cristo procurava esses lugares para dar formação com mais calma, com mais tranquilidade. Lembra que quando Jesus estava, não sei, em Jerusalém, sem dúvida, mas na Galileia, vinham sempre lá os fariseus fazendo perguntas. Então agora Jesus estava com eles. E ali, nessa região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que é ser o Filho do Homem? Filho do Homem como Jesus se denominava. E no primeiro momento pode dar até a impressão que Jesus Cristo está pedindo um retorno. Fala, o que o pessoal está achando, hein? Será que o pessoal está gostando do que eu tenho falado, do que eu tenho feito? O que estão dizendo ao meu respeito?
E os apóstolos começaram a dizer as diferentes opiniões que corriam a respeito de Jesus. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, respostas que comprometiam um pouco os apóstolos. Outro dia nós ouvimos alguém dizer que é o João Batista que ressuscitou, ou que é Elias. Então Jesus Cristo muda e faz uma pergunta que eu sempre imagino que nessa hora eles pararam. E vós, quem dizeis que eu sou? É bonito a gente parar e pensar nisso. Talvez Nosso Senhor que me vê, que me ouve, que te vê, que te ouve, está dizendo, para você quem sou eu? Sabe que quando o Papa São João Paulo II esteve pela primeira vez no Brasil, ele teve um encontro com jovens, esse encontro foi em Belo Horizonte, e ele quis comentar essa passagem. E ele dizia que essa passagem já transformou a vida de muitos jovens. São Pedro não era jovem, não era exatamente jovem, quando ouviu essa pergunta. Para vocês, quem sou eu? Para você, quem sou eu? E ele responde com muita precisão. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Para nós talvez não tenha toda a força que tem para um judeu. Quem que era o Messias? O Messias é o ungido. É uma palavra hebraica que se traduz para o grego como Cristo. Cristo e Messias são a mesma palavra em dois idiomas. Tu és o Messias, ou seja, aquele que é esperado, o Filho do Deus vivo, ou seja, Filho de Deus, igual a Deus. E essa resposta agradou muito Jesus. Essa resposta transforma a vida de São Pedro. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. É o nome do pai dele. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. É um momento solene. Esse é o motivo pelo qual, em geral, se representa São Pedro como a chave. Aquilo que ele fecha, aquilo que ele abre, aquilo que São Pedro e os seus sucessores fazem aqui na terra é como se Deus confirmasse lá no céu. Mas, talvez, a lição para nós agora, uma primeira lição, é que nós também precisamos responder em primeira pessoa essa pergunta. Para você, quem sou eu? Não nos escondermos no anonimato. Mas essas outras palavras de Jesus são palavras que nos desafiam também. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. É uma promessa. É uma promessa que a igreja ela pode ser perseguida, ela pode ser, muitas vezes, parece que ela está morrendo, mas o poder do inferno nunca vai poder vencê-la. Isso é interessante. É algo que supera São Pedro. Claro, São Pedro ia morrer pouco tempo depois. Ou seja, o poder do inferno nunca pôde e nem poderá vencer a igreja que está apoiada nesse alicerce que é São Pedro. Tem umas histórias muito bonitas, né, da história da igreja. Bom, o próprio São Pedro, ele morre mártir. Ele morre quando o imperador era um Nero. Ele vai ser crucificado. Mas, apesar disso, o poder do inferno não prevalece. Tem um outro momento histórico, que é o momento histórico da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela, sob certo ponto de vista, queria apagar qualquer marca de cristianismo. E quando morreu o Papa Pio VI, eles disseram assim, morreu o Papa Pio VI e último. Acabou. Não tem mais Papa, não vai ter mais Papa. A gente chegou até o 12, na verdade. E teve outro. Mas aí tem uma coisa interessante que acontece com o seu sucessor, que é o Papa Pio VII.
Acho que na hora que ele foi escolher o nome, ele falou, eu escolhi Pio VII, para o pessoal. E aí já não era exatamente a mesma configuração política. Vocês conhecem bem a história, melhor que eu, e sabem que depois vem o Napoleão Bonaparte, começo do século XIX, lá, o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte tentou controlar a igreja. Mas sem querer, ele acabou demonstrando isso, que o poder do inferno nunca vai poder vencer. Não tinha vencido com o Papa Pio VI. E então ele tentou agora com o Papa Pio VII. Então ele exigiu que o Papa Pio VII anulasse o casamento do seu irmão, que chamava Jerônimo Bonaparte. O Papa falou que não. Às vezes as pessoas não entendem, mas não existe uma coisa que é nulidade de matrimônio? Existe. A nulidade de matrimônio é quando existia alguma coisa que fez com que aquele matrimônio, aquele homem e aquela mulher, não tivessem casado. E, evidentemente, se não existir nenhuma causa jurídica lá atrás, no momento que eles celebraram o matrimônio, ninguém na Terra pode separar um matrimônio. Eu ouvi contar uma história de uma vez de um casal simples, gente simples, que foi para um padre e falou, padre, a gente queria descasar. Falei, como descasar? Não, o senhor casou, a gente descasa, a gente. Ele falou, pera um pouquinho. Então ele veio com um porrete assim, ele falou, até que a morte separe, eu tenho que matar um dos dois, quem que eu mato? Eles ficaram todos assim. Bom, mas voltando aqui ao Napoleão, o Napoleão, ele exigiu isso do Papa, o Papa não fez. As tropas do Napoleão invadiram Roma, o Papa, isso é em 1809 já, século XIX, excomungou o Napoleão, e em resposta, o Napoleão fez o quê? Prendeu o Papa. Prendeu o Papa, ele foi levado para o norte da Itália, numa cidade chamada Savona, e depois foi para a França. E teve 5 anos na prisão. 5 anos na prisão, submetido a todo tipo de pressão psicológica, manipulação, maus tratos, para que ele cedesse. E ele não cedeu. E é interessante porque esse homem, o Papa Pio VII, nunca traiu a consciência nem a doutrina da igreja. E a roda da vida gira, na verdade. Napoleão, depois, todo mundo conhece a história, ele é derrotado. E então, o Papa é solto, volta para Roma, uma grande festa em Roma. E uma das preocupações que o Papa teve em Roma é que o Napoleão fosse tratado com dignidade. Porque, claro, quando tem a volta, e uma das coisas também é que ele pudesse receber os sacramentos. Ele foi para o exílio. Terá recebido? Não sei. Mas o fato é que as portas do inferno não prevalecem. E a gente deve pensar nisso por quê? Porque mesmo que a gente por perto não veja perseguições à igreja, ainda hoje há muita perseguição à igreja. Pensa lá, por exemplo, em países como o Iraque, tantos lugares que irmãos nossos sofrem, mas as portas do inferno não prevalecem. O poder político pode aprisionar um papa. Aliás, São Pedro foi preso. São Pedro foi preso por Herodes, mas nunca vai aprisionar a igreja de Cristo. E assim que Jesus quer que a gente olhe para essa passagem do Evangelho, que a gente olhe para Pedro e para essa sucessão, para esses sucessores, e a gente perceba que aquilo que parece muito humano é também muito divino. Eu falava para vocês logo no início que a gente vai na Basílica de São Paulo, extramuros, e a gente vê aqueles medalhões que parecem pequenos. Acontece que eles estão a mais de 10 metros de altura. Então, mas são grandes, acho que 1,5 metro que eles têm de diâmetro. E esse fato de aparecerem todos aqueles, porque aparecem papas que se comportaram bem, e também aparece algum papa que não teve uma vida santa, nem todos os papas foram santos. E eu li uma explicação que achei muito interessante, diz assim, diante daquela sucessão de rostos, que aparece sempre assim o rosto do papa, compreende-se que nenhum papa é a origem da igreja.
todos são servidores de uma missão que vem de Cristo e que foi confiada aos apóstolos de maneira toda especial a Pedro. Claro, o primeiro lá é Pedro, é São Pedro. Mas a igreja, ela, de alguma maneira, ela é feita de homens e mesmo que algum papa, ao longo da história, não tenha sido um papa santo, a porta do inferno, o poder do inferno, não pôde vencê-la. Um outro autor dizia uma coisa que eu acho interessante, dizia assim, a lista dos 263, eu depois fui lá ver quantos eram, são 267, o livro é um pouco antigo, 267 papas, dos quais 81 santos, são muitos santos, hein? E 31 mártires, sobretudo no começo do cristianismo, vários deram a vida por Cristo. Essa lista mostra, salvo a poucas exceções, uma grandeza humana e uma santidade que não se encontram nos antepassados de nenhuma dinastia. Pega lá a dinastia, não vou falar nenhuma casa dinástica aí para não... Mas ele pega todas. É difícil encontrar tanta categoria humana. Em toda a lista, que abarca 2000 anos de história, pode-se apontar como indignos uns 6. O ódio contra a igreja interessa-se unicamente pelos poucos que desonraram a sede pontifícia. Mas teve o Papa fulano, o Papa cicrano. De fato, tem papas que não honraram a condição. E estão lá, isso é interessante, estão lá, a gente pode vê-los. Mas esse autor que eu citava dizia assim, quem se empenha em não mexer senão em lixo, acaba por encontrar naturalmente o que é do seu gosto. Mas quem vai julgar Roma ou Paris pelas suas cloacas, esgoto, em vez de o fazer pelas ruas e construções? De fato. Se a gente vai ver uma realidade, será que a gente vai ver pelo ruim? Não sei, uma pessoa, desculpa ser tão mal educado, né? Uma pessoa que fosse a Roma e fosse visitar a estação de tratamento de esgoto de Roma. Fala, pelo amor de Deus, tem muitas coisas para visitar, na verdade. Então, a gente pode ver a igreja. Esses poucos papas que não foram dignos, eles estão representados. Isso é importante. É importante que eles estejam lá. Por quê? Porque a igreja, ela é feita de homens e é divina. Você sabe que São José Maria, quando ele rezava o credo, não na missa, claro, mas quando ele rezava sozinho, por devoção, ele, quando chegava, creio na igreja una, santa, católica e apostólica, ele dizia assim, apesar dos pesares. E uma vez, ele contou isso por um cardeal muito importante lá de Roma, que era amigo dele, e falou, estava falando italiano com ele, falou, eu quando chego aqui digo, malgrado tutto, quer dizer, apesar dos pesares. Falei, o que o senhor quer dizer com apesar dos pesares? Ele falou, apesar dos seus pecados e dos meus. É verdade. O amor que a gente tem ao Papa vai além da mera simpatia. Porque o Papa é muito simpático, porque o Papa... Sim, mas nós temos que crescer, São José Maria também falava, até atingir o que se pode chamar um amor teológico. Um amor teológico. O que é esse amor teológico? É exatamente o que nós vamos ouvir no Evangelho do domingo, que a veneração que a gente tem ao Papa não depende da simpatia, não depende da sabedoria, não depende da santidade. Quer dizer, é mais ou menos como no caso de São Pedro, que Jesus diz para ele assim, não foi a carne e o sangue que revelou. Quer dizer, não é uma coisa espontânea, não, mas é o Pai que está nos céus. Então a gente precisa fazer isso. É bom ter simpatia pelo Papa, claro. E acho que já de muitos papas, todos os papas da minha vida foram simpáticos. Alguns talvez mais simpáticos, mas todos eles é fácil querer bem. É fácil ter veneração. Mas insisto, não é uma questão de simpatia. Tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é do São João Bosco. Não sei se algum de vocês...
estudou no Colégio Salesiano, mas ele é o fundador dos Colégios Salesianos. E o Dom Bosco, ele era muito amigo do Papa Pio IX. E o Papa Pio IX confiava muito no Dom Bosco. Tanto que quando ele tinha dúvida a respeito de um assunto, ele perguntava assim, não era santo ainda, o que o Dom Bosco acha? O que o Papa João Bosco acha? E agora, quando o Papa passava, imagina aquela alegria, passa na rua, ele não queria que os meninos do colégio gritassem, viva Pio IX, viva o Papa. Veja, o Papa, seja ele quem for, para nós é o quê? É Pedro. É Pedro. Por isso existe uma espécie de aforismo, se diz, um lema, uma frase latina que diz assim, ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Isso é muito antigo. Isso é nada mais nada menos Santo Ambrósio, que é quem batizou Santo Agostinho, bispo de Milão, Santo Ambrósio. Então, a gente tem que olhar para o Papa assim. A gente olha para o Papa e vê Pedro. A gente olha para o Papa e vê esse que é sucessor. A gente pensa no Papa Leão XIV, se a gente, com a imaginação, não sei se alguma de vocês já foi a Roma, já foi nessa basílica, a gente imagina lá uma luz, um foco apontado para o Papa Leão XIV e a gente deve pensar, bom, como que a gente manifesta essa veneração? Um amor teológico, como falava São José Maria. Primeiro rezando, rezar pelo Papa. Então, você reza alguma coisa pelo Papa? Se você não reza nada, não tem problema. A partir de agora muda, né? Concretiza uma Ave Maria. Ah, mas eu vou esquecer. Tá, então, faz o seguinte, a primeira Ave Maria que você rezar cada dia, acho que algumas vocês rezam, vai ser pelo Papa. Oferece também alguma mortificação, algum sacrifício. Não sei. Pode ser, por exemplo, alguma coisa que aparece todos os dias e que acho que não é tão agradável. Você sabe que eu não moro aqui, eu moro em Fortaleza. E uma das coisas que eu ainda não estou acostumando é com o trânsito. Cara, pega um congestionamento. Eu estava aqui a 500 metros daqui e não conseguia andar. Então, por isso, para quê? Para quê, na verdade? Então, a gente pode oferecer, por exemplo, no meu caso, né, para vocês já estão acostumados, não é uma mortificação, oferece o congestionamento pelo Papa, oferece alguma aula mais chata pelo Papa, oferece, por exemplo, comer de tudo pelo Papa. Olha que mortificação, hein? Mas tem uma oração muito bonita, e eu queria terminar a meditação com ela, que é uma oração muito tradicional da igreja, que diz assim, oremos pro beatissimo Papa nostro, e a gente põe o nome do Papa. Em latim fica Leone. Oremos pro beatissimo Papa nostro Leone. E a resposta é assim, Dominus conserve teum, que significa que Deus o conserve, et vivificet eum, ele dê vida. Então a gente sabe como é duro ser Papa, na verdade. O Papa morre. Isso muitas vezes se comenta. No momento que ele é eleito, morre. A gente está lá olhando para a fachada lá da Basílica de São Pedro, habemus papam, sai o Papa e morre, no caso o Papa atual, que é norte-americano, Robert Prevost, morreu Robert Prevost. Morreu, quer dizer, não pode mais, já tantas coisas que ele fazia, não pode mais fazer. Uma das coisas que fazia, tinha academia onde ele ia, bom, o Papa não vai mais na academia, deve fazer exercício no outro canto, não sei, mas não vai mais na academia que ele ia. Apareceu lá até o dono da academia, falou, ele vinha sempre aqui fazer exercício, tá? Que ele é esportista, o Papa gosta de jogar tênis. Então, Dominus conserve teum, que o Senhor o conserve, e lhe dê vida, e vivificeteum, et beatum faciat
em terra, e o faça santo na terra. E em seguida diz uma coisa que está relacionada com vários papas que eu fui citando assim, non tradat eum in anima inimicorum eius, e não o entregue nas mãos dos seus inimigos. Essa oração é muito antiga. E São José Maria gostava muito. Tanto que algumas de vocês que são da obra sabem que nas preces da obra, quando a gente vai rezar pelo Papa, a gente usa essa oração, que é muito bonita, muito profunda, que a gente pede que Deus o conserve, que lhe dê vida, que o faça santo. A gente pode usar até a palavra beatum, pode ser tanto santo como feliz, que o faça feliz na terra. Quer dizer, que encontre felicidade em tudo isso. E agora sim, queria terminar com uma outra história. É uma história de Dom Álvaro. Dom Álvaro era, de longe, a pessoa mais simpática que eu conheci. De longe, assim. Dom Álvaro, depois, bem lá embaixo, os outros. Eu não conheci São José Maria, não posso dizer como que era. Mas Dom Álvaro era muito simpático. Ganhava todo mundo gostava dele. Onde ele ia. E Dom Álvaro, ele, quando chegou em Roma, ele fez muita amizade com um padre que trabalhava lá, um monsenhor, que chamava Monsenhor Montini. E o Monsenhor Montini vai ser depois o Papa Paulo VI. Ele trabalhava lá no Vaticano naquela época, depois ele vai ser bispo, arcebispo em Milão, e depois, mais adiante, ele vai ser, nos anos 60, vai ser o Papa Paulo VI, São Paulo VI. E uma vez, São José Maria foi recebido pelo Papa, foi visitar o Papa, uma audiência. E quando o Papa Paulo VI soube que lá fora, esperando São José Maria, estava o Dom Álvaro, falou, chama o Dom Álvaro. Puxa. Então ele gostava muito do Dom Álvaro. Gostava muito do Dom Álvaro e queria poder cumprimentá-lo. Claro, chamaram lá o Dom Álvaro, ele esteve lá com o Papa e ele disse uma coisa muito bonita. Ele dizia assim, Don Alvaro, porque em italiano não é Álvaro, é Alvaro. Don Alvaro, da quanto te conosciamo? Da quanto tempo nós nos conhecemos? E diz assim, sono diventato vecchio. Quer dizer, fiquei velho. Passou o tempo e fiquei velho. E o Dom Álvaro, com aquela simpatia e com aquela santidade que ele tinha, fala, não, Santo Padre, lei é diventato Pietro. Não, o senhor não ficou velho, o senhor ficou Pedro. Olha que coisa bonita. Que coisa bonita, na verdade. A gente olha para o Papa e vê Pedro. A gente não vê João Paulo, a gente não vê Francisco, não vê Bento, não vê Leão, mas vê Pedro. Que é exatamente isso que Jesus Cristo quis deixar tão claro. Nossa Senhora é mãe da Igreja e mãe de todos os papas. Não sei você, mas eu quando assisti o filme do Mel Gibson, uma das coisas que mais me encantou foi o fato de que os apóstolos chamavam no filme Nossa Senhora de mãe. São Pedro chamava de mãe, os outros também. Ainda antes daquele momento em que Jesus diz aí, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A gente pode pensar, desde São Pedro, todos esses tiveram devoção a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é mãe da Igreja, vamos pedir por nós, vamos pedir pelo Papa. Então, a oportunidade é maravilhosa agora, a partir desse próximo domingo. Então, já nós começarmos a rezar, oferecer alguma coisa pelo Papa, sem dúvida nenhuma, e perceber nisso, nessa sucessão maravilhosa, que aparece lá na Basílica de São Paulo, nós estamos vendo muita nossa vida, muita nossa história. E, na verdade, essa história, que como toda história humana, ela está entrelaçada com a história divina. Deus Nosso Senhor, Ele nos quis para a sua igreja. E essa igreja tem um fundamento, que é Pedro e os seus sucessores.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.